Uma ótima tarde de sábado, dia 15 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Amados, hoje vamos estar lendo o último capítulo de Ruth e já vamos estar lendo também 1 Samuel, capítulo 1. E na outra leitura nós vamos estar lendo então Apocalipse 10 e 11. Boaz casa-se com Rute. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há as de redimir, redime-a. E, se não, se houver de redimir, declara-me, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já, a palavra é meio estranha, mas é isso aí mesmo, ou seja, de haver. E ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ruth dá à luz Obed, avô de Davi. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice,
pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Oh, glória a Deus! Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que história maravilhosa! Ao ponto dessas pessoas, dessas amigas de Noemi, não é? Dizer que a nora dela, a Ruth, era mais importante para ela. Ela te é melhor do que 7 filhos. Que a gente possa viver nesse mundo dessa forma, não é, amados? Aquelas pessoas que querem estar junto a nós e não estar distante de nós. Isso sirva de lição para a nossa vida, amém? Vamos então para o primeiro livro de Samuel. Eucana e suas mulheres. Esse livro também é maravilhoso. Todos, né? Ainda que Juízes tem muita história triste. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava,
e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parece a teus olhos. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. E ele adorou ali ao Senhor. No caso, o próprio Eli. Esse versículo aqui me chama muita atenção. Versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Como a gente sempre comenta sobre para sempre, é muito tempo. Para sempre é por toda a vida. Essa mãe, a gratidão dela era tão imensa que ela não pensou. Ela não é que ela não pensou. Lógico que ela sabia que para sempre é por resto da vida dele. Mas aquilo para ela era o mínimo que ela podia fazer em gratidão ao Senhor. E eu paro para pensar quando eu estou meditando essas palavras. Será que eu tenho dado o meu tudo ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito por mim? Pela minha alma, salvo a minha alma do inferno? É uma boa pergunta para nós nessa tarde. Para sempre vamos servir ao Senhor com alegria. Como diz a palavra, apresentai-vos a Ele com cântico. Oh, glória a Deus! Então amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar lendo aqui, olha, o 1 Samuel, capítulo 2, ele é bem extenso, tem 36 versículos, mas muito maravilhoso. Vai falar sobre o cântico de Ana, os crimes dos filhos de Eli, o ministério de Samuel, olha só, profecia contra a casa de Eli.
Muito tremendo, amados. Então agora, nós vamos ali para Apocalipse, que nós estamos com 15:8. De repente dá para a gente gravar somente em um vídeo, não é? Então vamos lá. Apocalipse 10 e o 11, não é? Era para a gente ter lido ontem, mas não foi possível. Deixa eu só confirmar aqui, isso. 8 e 9 já foi lido, né? Agora o 10 e o 11. Estamos terminando o Novo Testamento, amados. Comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Capítulo 11, o celular está cooperando, então vamos em frente. As 2 testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, ou seja, as testemunhas, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E, no terremoto, foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E, passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. 20 minutos. A 7ª trombeta. Estou admirando, o celular hoje está cooperando. Na hora que ele parar, a gente para. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Oh, glória a Deus! Tudo isso está para se cumprir, amados. Só que a igreja não vai presenciar nada dessas ruínas, porque ela já estará com o Senhor, com o seu Senhor amado, o amado da nossa alma, lá na glória. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz: qualquer que nele tenha essa esperança, regozije-se, vai acalmando, acalentando uns aos outros, não é? Deus te abençoe e até mais à noite, quando estaremos orando, Provérbios capítulo 8. Fique na paz do Senhor, amém?